Caros irmãos, queridas irmãs, nós estamos de volta ao tempo comum, é o 9º domingo do tempo comum, depois do ciclo da Páscoa. Esse é o tempo da peregrinação, é o tempo do discipulado, é o tempo do seguimento. Nós estamos neste ano lendo o Evangelho de São Marcos. Nós vamos acompanhar Jesus, que vai ensinando os seus discípulos, que vai nos ensinando. A cada domingo nós vamos lendo então um trecho do Evangelho. E o tempo comum nos ensina que nós devemos ser fiéis a Deus nas pequenas coisas, não só nas grandes ocasiões, mas sobretudo nas pequenas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É aí que nós temos a possibilidade de nos santificarmos, de amarmos a Deus, de servirmos a Deus na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia. E de irmos aprendendo com Jesus e de irmos progredindo na nossa vida espiritual. A nossa vida também é assim. A maioria dos nossos dias são dias comuns. E assim também no ano litúrgico, a maioria dos dias são dias comuns. O tempo comum ocupa a maior parte do ano litúrgico. Mas nós temos ali também o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa, né, que são as grandes solenidades do ano litúrgico. E neste domingo, então, nós temos dois acontecimentos no Evangelho de hoje que giram em torno da questão do sábado, a polêmica entre Jesus e os fariseus por causa da lei do sábado. Então nós sabemos que, se a gente vai lá no livro do Êxodo, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois do Êxodo propriamente dito, o povo está reunido no Sinai e Deus dá os mandamentos. E dentre esses mandamentos nós temos guardar o sábado. É o segundo mandamento. Se nós vamos lá no livro do Êxodo, Deus diz que esse mandamento tem a ver com o fato de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então é uma homenagem a Deus Criador. O sábado, portanto, é o sinal da primeira aliança que Deus fez com a humanidade. Aquela aliança que Deus fez com os nossos primeiros pais no paraíso, lá no Jardim do Éden ainda, antes do pecado. O sinal dessa primeira aliança era o sábado. Sábado, que vem do hebraico Shabat, que quer dizer justamente descanso, repouso. Lá no livro do Êxodo é dito assim: porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, então também nós devemos descansar de nossos trabalhos e dedicarmos um tempo a Deus para comunitariamente prestar culto a Deus, adorar a Deus. Mas na primeira leitura de hoje, nós temos uma outra versão dos mandamentos, desse mandamento, que está lá no livro do Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei. Então, nós temos os mandamentos lá no livro do Êxodo, mas depois nós os temos redigidos de uma outra maneira no livro do Deuteronômio. E aqui ele diz assim: lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Então, aquele primeiro motivo
se acrescenta este segundo. Então, não é só uma homenagem ao Deus Criador, mas também ao Deus Salvador, ao Deus Libertador, ao Deus Redentor, que fez o seu povo sair do Egito. Lembra-te de que foste escravo no Egito. Então esse mandamento nos lembra que nós não podemos ser escravos do dinheiro, escravos do trabalho. O trabalho é uma coisa boa, dignifica o homem, é necessário para a nossa sobrevivência e pode até ser um caminho de santificação, se a gente aprende a fazer tudo por amor a Deus. Mas nós não podemos ser escravos. Como Jesus vai dizer no evangelho de hoje, o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Então, Jesus, numa outra passagem, nos lembra que o corpo vale mais do que o alimento, do que as vestes, que a vida vale mais do que as riquezas. A providência de Deus cuida de nós, como diz a oração coleta de hoje. A providência de Deus nunca falha. O trabalho sem Deus é inútil. Tem um salmo que diz isso. É inútil levantar de madrugada para ganhar o pão sofrido do trabalho que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão seus construtores. Portanto, esse mandamento diz respeito a que nós possamos prestar culto a Deus, descansar de nossos trabalhos, muito bem. Mas os judeus foram distorcendo o sentido desse mandamento. E é disso que trata essa polêmica entre Jesus e eles. Então eles foram criando toda uma casuística, muitas regras para a prática do sábado. Então, por exemplo, não se pode caminhar, só se pode caminhar até tantos passos no sábado. Hoje em dia mesmo, se você vai a Israel, os elevadores no sábado param em todos os andares, porque apertar o botão do andar aonde você quer ir já é considerado trabalho, então não pode apertar o botão. Nas casas dos judeus assim mais ortodoxos, na sexta-feira à tarde, que é quando começa o sábado para eles, já se acendem e se apagam as luzes da casa, que vão ficar acesas ou apagadas durante o sábado, porque não se pode apertar os interruptores. A comida tem que ser preparada antes, no sábado não se pode cozinhar. E assim por diante, uma série de regras, de normas muito rígidas em relação à guarda do sábado. E Jesus vai questioná-los em relação a isso. Olha, vocês perverteram o sentido da lei de Deus. Vocês se perderam nas suas regras e no final das contas o significado, o sentido originário desse mandamento, dessa lei, vocês abandonaram. Obviamente nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo porque somos cristãos, porque nós somos da nova aliança. O Filho do Homem, diz Jesus hoje, é Senhor também do sábado. Então, ele não veio só corrigir essa distorção que havia em relação à prática do sábado no Antigo Testamento, mas ele veio estabelecer uma nova aliança. Ele veio fundar o novo povo de Deus. Então, porque Jesus ressuscitou no domingo, nós nos reunimos aos domingos para celebrar a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Jesus ressuscitou no domingo, apareceu aos discípulos no domingo,
E no domingo, a igreja, desde o começo, começou a celebrar a Eucaristia para celebrar a presença de Jesus ressuscitado no meio deles. Então, o domingo é a nossa Páscoa semanal. Nós cumprimos esse mandamento, mas já depois da novidade que é Cristo, não mais guardando o sábado, que é o 7º dia, mas o domingo, que é o 1º dia, ou, como os padres da igreja diziam, o 8º dia, que aponta para o dia sem ocaso, a Páscoa definitiva, o repouso, o descanso eterno, aquele dia que não terá fim. Claro que a missa tem valor infinito. Qualquer missa tem valor infinito, porque em toda a missa nós celebramos, atualizamos, tornamos presente a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o único sacrifício de Cristo na cruz. Então, seja a missa de semana, seja a missa de domingo, seja a missa celebrada numa capelinha, seja a missa celebrada numa catedral, numa basílica, toda missa tem um valor infinito. No entanto, quer dizer, não é que a missa de domingo vale mais, mas o domingo é o dia do Senhor. É um dia especial, por isso a missa dominical é de preceito e a missa de semana não. Privadamente, pessoalmente, cada um de nós deve prestar culto a Deus, deve adorar a Deus, mas nós também devemos fazer isso socialmente, comunitariamente, todos juntos, porque somos o corpo de Cristo. E esse caráter comunitário é muito forte no cristianismo e, sobretudo, no catolicismo, porque, os nossos irmãos protestantes têm aquela concepção de que o relacionamento com Deus não necessita de mediações humanas. Então, cada um individualmente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e pronto. Cada um lê e interpreta a Bíblia e eles não veem necessidade dos sacramentos, do sacerdócio, da igreja. Eles vão ao culto para cantarem músicas, escutarem a pregação, mas também, se não der para ir no culto, não tem problema. Para nós não, existe um preceito de participar da missa aos domingos e nos dias santos, porque de fato nós não podemos viver sem a Eucaristia, porque de fato nós somos salvos pela nossa vinculação a essa comunidade de salvação que é o corpo místico de Cristo, a igreja. Temos necessidade dos sacramentos, então a igreja estabelece que nós santificamos o domingo, santificamos o dia do Senhor, como já era chamado lá no livro do Apocalipse. Então, quando se diz aí, que não, foi a Igreja Católica que depois, lá na Idade Média, o Papa trocou a lei do sábado pelo domingo. Não, já lá no livro do Apocalipse, o domingo é chamado de dia do Senhor. E os primeiros cristãos, como ontem nós celebramos São Justino Mártir, nos dizia que lá no 2º século, era no domingo já que eles se reuniam para celebrar a Eucaristia. Então não é que a missa do domingo ela tem um valor maior, toda missa tem valor infinito, mas o domingo é o dia da nossa Páscoa semanal. Uma vez por ano tem a grande solenidade da Páscoa, mas o domingo é a nossa Páscoa semanal, é o 1º dia da semana, o que nos lembra também que nós sempre devemos colocar Deus em primeiro lugar. Na internet o pessoal usa aquela expressão, domingo sem missa, semana sem graça. E é isso, a gente começa a semana colocando toda a nossa vida
nas mãos de Deus, participando da Eucaristia, que é o maior ato de culto que nós podemos oferecer a Deus. Então Jesus não só corrigiu aquelas distorções do judaísmo do seu tempo, mas também veio, como ele é o Senhor do sábado, e ele estabeleceu uma nova aliança. Então já não faz sentido guardar o sábado. Se nós formos guardar o sábado, São Paulo diz, se alguém quiser cumprir a lei, esses preceitos da lei, terá que cumpri-la toda. Então nós deveríamos também praticar a circuncisão e todas as outras 613 leis que existem lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, no Pentateuco. Não, nós somos o povo da nova aliança. Nós somos uma nova criação. Nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. Por isso domingo e não sábado. É o dia do Senhor. É um dia santificado. E Jesus está depois ali na sinagoga e cura um homem que tinha a mão seca. Bom, sempre que a gente lê a palavra de Deus, a gente deve se perguntar assim: o que é que Deus está querendo dizer para mim aqui e agora, hoje? O que é que tem a ver comigo esse homem que tinha mão seca? E Jesus o cura. Espiritualmente, alegoricamente, a gente pode dizer que a mão seca significa a incapacidade de fazer boas obras, de fazer o bem, a incapacidade de servir, a incapacidade de amar. Nós não somos capazes de fazer nada de bom. No domingo de Pentecostes nós cantamos a sequência, e uma das estrofes da sequência de Pentecostes diz assim: sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Não há nenhum bem em nós, e nós não somos capazes de fazer nada de bom. Não somos capazes de amar a Deus, não somos capazes de amar a nós mesmos, não somos capazes de amar o nosso próximo sem a graça de Deus. A cura da mão seca, espiritualmente para nós, significa Jesus nos habilita, Jesus nos capacita para as boas obras que nós devemos praticar, para não cairmos naquele formalismo estéril dos judeus, numa religião que é só exterioridade, que não tem alma, que não tem conteúdo. Nós cumprimos algumas regrinhas, mas não amamos a Deus, não servimos a Deus, não nos tornamos pessoas mais virtuosas, não buscamos a santidade. Então a religião se torna só uma formalidade, algumas regras que precisam ser cumpridas. A fé, nos diz São Tiago, a fé sem obras é morta, é estéril. Por outro lado também, sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, nós não podemos pensar como os protestantes que dizem assim: nós somos salvos somente pela fé, sem as obras. Isso é mentira. Jesus disse que nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas nós também não podemos pensar o contrário, porque isso seria contra o Evangelho, como por exemplo pensam os espíritas, que basta a caridade, basta o amor. Se você é uma pessoa boa, que faz coisas boas, então você será salvo. Mas isso faz com que então a salvação não seja um dom gratuito de Deus, como nos ensina a palavra de Deus, mas que ela seja mérito meu. Eu é que me salvo. Então eu não sou salvo porque Deus é bom, mas porque eu sou bom. Isso está errado, né? Então não existe, não há como as minhas obras
serem meritórias sem a fé, sem a graça de Deus. As nossas boas obras não têm valor nenhum diante de Deus se nós não tivermos fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, mesmo que eu pratique boas obras. Então é a fé que agrega valor, que atribui valor às minhas boas obras. Se eu as faço por amor a Deus, nós temos que fazer tudo por amor a Deus, e daí as nossas boas obras têm valor. Por outro lado, também só a fé sem as obras é incapaz de nos salvar. Então vamos pedir a Jesus que Ele nos cure da nossa mão seca, do nosso coração seco, da nossa incapacidade de crer e de amar, da nossa inabilidade de fazer obras que sejam meritórias, que tenham valor diante de Deus. Sem Jesus, nós não podemos nos salvar, Ele é o Salvador. Nós não podemos amar. Então sim, é pelo amor que nós somos salvos, mas não basta o nosso amor, que é imperfeito, que é precário. É o amor de Deus em nós, e nós obtemos o amor de Deus pela fé. Nós recebemos o amor de Deus pela fé em Jesus. Neste 9º domingo do tempo comum, o Senhor nos diz essa palavra. Nós nos reunimos aqui no domingo, dia do Senhor, para escutar a sua palavra, para oferecer o sacrifício eucarístico, para receber Jesus na Santíssima Comunhão como alimento. Então que Ele nos ajude, nos dê a cura da nossa mão, do nosso coração secos, para crermos, amarmos e servirmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.